Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 5, a relação entre amor, profecia e línguas. Amados, no tópico 2, a profecia e as línguas estranhas, recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 1 ao 19, e foi tratado os seguintes assuntos. Qual a diferença entre o dom de profecia com o dom de línguas sem interpretação? Por que as línguas, quando interpretadas, se igualam em importância à profecia? E hoje, no tópico 3, o dom de línguas na congregação. Recomendamos a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 20 ao 40. Amém? Observe, Paulo agora ele passa a ensinar o uso do dom de línguas na congregação, na igreja, tá? E o ensino de Paulo é razoável por dois motivos, que vai ali dos versículos 20 ao 25. Primeiro, as línguas são um sinal para os incrédulos, versículo 22. Paulo diz que o falar em línguas é um sinal para o descrente. Assim, amados, podemos observar, as línguas são ainda um sinal para os descrentes, por despertarem a sua atenção e fazê-los sentir que algo sobrenatural está ocorrendo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o som das línguas se fez ouvir e reuniu uma grande multidão. Está lá em Atos, no capítulo 2. Se a igreja continua falando em línguas sem a interpretação, o incrédulo dirá que o povo da igreja está fora de si, se não falar outras coisas. Segundo, por que a profecia pode ser uma mensagem aos perdidos? Versículo 23 ao 25. A profecia dada pelo Espírito Santo repreenderá o incrédulo e o admoestará a se converter, amados. Né? Os segredos do seu coração serão manifestados e levados à conversão. Temos aqui mais uma explicação dos efeitos da profecia. Ela revela à pessoa os seus pecados. Pode ser os pecados específicos daquele indivíduo, como nós temos exemplos ali em Atos, no capítulo 5, versículo 3, ou no capítulo 8, versículo 20. Mas também é possível que o descrente reconheça o seu estado dentro do quadro geral dos pecadores. Amém? Bom, assim nós temos uma introdução final sobre as línguas e profecias, que vai do versículo 26 ao 33. Numa demonstração geral, Paulo ensina aos crentes como devem ser as reuniões no tocante aos dons. Amém? Bom, se a edificação é o alvo, então deve haver ordem e equilíbrio, ok? A primeira regra para o exercício das línguas, no versículo 27, diz: nas reuniões, só 2 pessoas falam, ou no máximo 3, e apenas uma por vez. Mas aqui fica melhor explicado se tem a interpretação. Não havendo a interpretação, o portador do dom deve calar-se, falando consigo mesmo e com Deus. Falar consigo mesmo quer dizer falar com seu próprio, para o seu próprio benefício. Ok? Segundo, a regra para o exercício do dom da profecia, versículo 29. A profecia também deve ser exercitada dentro da ordem. E, enquanto fala, os demais crentes que têm o Espírito Santo devem julgar ou discernir o que está sendo dito. Mas observe, tanto aqui como no versículo 30, trata-se do falar sobrenaturalmente, inspirado e não de sermões preparados. Entenda isso. Os profetas, embora inspirados, eu tenho que entender esse ponto, que é importante. Podem controlar-se quanto ao falar. Né? Apesar dele receber uma inspiração, ele está no controle o tempo todo, seja do dom de línguas, seja do dom de profecia. Ou seja, ele começa a falar a profecia e fala, ou pode falar ela toda, ou pode parar a hora que ele quiser parar. Né? Assim, o mesmo fato é o dom de línguas, ok?
tiver dúvidas, deixa ali no seu comentário, no comentário a sua dúvida para nós explicarmos melhor. Então, Paulo, ele termina esta parte declarando que Deus não é o autor de confusão, mas sim de paz. Você pode verificar isso no versículo 33. Logo, havendo qualquer confusão, isto tem origem, não é divino, né? Então, procede de outro tipo de manifestações. É o comportamento da mulher nos cultos, versículo 33 ao 34. Paulo declara que a mulher não deve ensinar nem usurpar a autoridade do homem. Mas nós devemos deixar isso aqui melhor explicado, né? Porque não se trata de nenhuma manifestação machista de Paulo, não. Ele está querendo orientar e nós temos que ter uma visão do que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que Paulo estava, por certo, dizendo é que as mulheres estavam abusando desta liberdade em Corinto. Discutiam alto durante os cultos ou nos cultos, faziam perguntas, perturbavam o ambiente ordeiro da reunião e até argumentavam com os homens, né? E Paulo está aqui corrigindo esta anormalidade local e procurando evitar casos idênticos no futuro. Amém? Então, que nós observemos o que ele está dizendo, mas para você entender melhor, você tem que ter uma visão da cosmovisão da época, ok? Paulo e sua autoridade divina, versículos 37 e 38. No versículo 37, diz o seguinte: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos tenho escrito, ou que vos escrevo. Ok? Ou seja, em outras palavras, se alguém discorda do que Paulo disse, uma vez que falou inspirado por Deus, seja considerado como alguém que não é profeta, nem espiritual. Amém? Então, as exortações finais de Paulo, no versículo 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, observe, Paulo ansiava, amados, que os membros da igreja possuíssem o dom da profecia. Mas observe a segunda exortação. Ele diz: não proibais o falar em outras línguas. Paulo queria que a igreja fosse pentecostal, com todos os dons do Espírito em operação. Tá? E aqui eu gostaria de que você comentasse ali se você tem visto a manifestação do Espírito Santo com muita frequência na igreja. Se não, por que hoje não se vê mais a manifestação do Espírito Santo na igreja? E a terceira pergunta: você está buscando os dons do Espírito Santo? Deixa ali o seu comentário. Quero entender a sua visão sobre esse assunto. Alguns ensinos práticos do estudo dos dons espirituais, nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Mas seria como se fosse um resumão, ok? Primeiro, a igreja do Novo Testamento era uma igreja pentecostal em que operava os dons do Espírito Santo. Entenda isso. Qualquer igreja que rejeita os dons do Espírito Santo ou não os tem em operação no seu meio, não é uma igreja neotestamentária. Tem alguma coisa errada. Ok? Segundo, o propósito de Deus é edificar e fortalecer espiritualmente a sua igreja, através dos dons. Estes dons, amados, operando na igreja, trazem edificação, consolo, exortação e revelação, além de ser usados para fins de evangelização, tá? Revelando aos descrentes os seus pecados.
Terceiro, devemos buscar os dons. Na igreja, ninguém devia ficar indiferente, desinteressado, aguardando que Deus lhe desse um dom. É pelo contrário, amados, cada um devia buscar com zelo os dons. Essa é a orientação de Paulo, ok? Quarto, o dom de línguas funcionava na igreja do Novo Testamento. Havia, sim, abuso deste dom, mas Paulo deu instruções claras quanto à sua operação. Na igreja, o dom de línguas operava sobre a forma de mensagens que deviam ser todas interpretadas pelo Espírito. Ok? Quinto, Paulo e as línguas estranhas na sua própria vida. Então, muitos gostariam de ver a operação poderosa do Espírito Santo nas suas igrejas, amados, como nos dias apostólicos. Porém, rejeitam a orientação do apóstolo Paulo quanto às línguas estranhas. No capítulo 14, verso 18, diz: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Amém? Então, Paulo deixa nítido que, apesar do povo de Corinto gostar e ter preferência pelos o dom de línguas, ele diz que ele só falava mais do que todos eles. E para nós encerrarmos, sexto, o ensino bíblico era que o dom da profecia é um dos mais importantes. Mas nós já discutimos um pouco sobre essa questão de importância, né? Mas vamos fazer uma revisão aqui. Além dos benefícios para a congregação, o dom de profecia é também de alto valor na evangelização, revelando os segredos do descrente e assim levando-o a Cristo. A pergunta para nós é: estamos buscando o dom de profecia? Né? Entenda, amados, a igreja com diferentes ênfases. A igreja que enfatiza apenas a evangelização, outras o ensino bíblico e outras as obras sociais, etc. Todas essas ênfases devem existir na igreja e está atuando simultaneamente. Porém, ver-se claramente que a igreja, no Novo Testamento, enfatizou todas essas verdades, sem deixar de lado a manifestação do Espírito Santo, através dos seus dons, né? Visando a edificação, a evangelização e o crescimento espiritual da congregação. E assim, nós fechamos com o que Paulo falou no capítulo 14, versículo 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Amém? O amor é a base. Os dons vêm para auxiliar o crescimento e o fortalecimento da igreja. Amém? Na próxima aula, no capítulo 6, a ressurreição do crente. O tópico 1, a ressurreição dos fiéis. Recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 15. E vamos responder as seguintes questões. Quais são os pontos básicos da fé cristã no Evangelho? 2. Quais as 4 provas da ressurreição do crente? Mas nós já estamos praticamente terminando o 1 Coríntios, né? Para nós iniciarmos o livro de 2 Coríntios. Mas observe a importância da instrução de Paulo para a edificação da igreja, o fortalecimento da igreja, para que ela esteja cada vez mais próxima do Senhor. E nós temos que buscar essa proximidade com o nosso Pai, né? Pois nós temos uma missão de pregar o Evangelho. E nós temos que fazer isso. Então, que você esteja usando esse material para evangelizar, né? Para se fortalecer, para crescer em conhecimento e graça. É o que nós aguardamos e esperamos. Que você esteja também divulgando o canal para alcançar um número maior de pessoas para estar utilizando esse material. Se você gostou, deixe aí o seu like, né? Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários,
deixa ali o seu comentário, a sua questão, a sua dúvida, né? Não esquece de responder aquelas 3 questões. Eu quero saber a sua visão sobre o batismo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.